você. Eu vou dar cada figura, vou mostrar para você cada figura, e em cada figura eu vou dar uma dica para você. Então você vai estudar os versículos. Eu vou colocar aí na tela alguns versículos para você buscar, mediante, né, o desenvolvimento de cada figura. E especialmente em cada figura dessa, ela representa algo virtual e representa algo espiritual. Então você vai buscar na Bíblia os versículos, para na hora que estiver batendo um papo ali com a pessoa, você passar os versículos. Vamos lá? Então, a primeira figura que você está vendo aí é o símbolo da internet. Esse Ezinho do Explorer, né, com um arco em volta, ele simboliza a internet. Então, quando você estiver conversando com a pessoa, você vai lançar aquela figura aí no bate-papo, lançar para ela, para perguntar para ela: você sabe o que significa isso aqui? Ela vai te dizer: isso daí é a internet, significa a internet, né? Aí você vai falar para ela: esse aí significa o mundo virtual. O mundo virtual que foi criado, a internet que foi criada justamente para que o homem no mundo tivesse interligado. Tudo que vende, tudo que faz por meio virtualmente, esse símbolo representa isso. E do mesmo modo, esse símbolo, como representa o mundo virtual, eu quero te falar algo. Deus criou o mundo. E dentro desse mundo Ele criou o homem, para que o homem tivesse relacionamento com Ele e com seus irmãos. Deus criou o mundo para isso. Então você vai procurar, nesses versículos, mediante essa figura que eu estou lhe dando, versículos que tratam de comunhão com Deus, de que Deus criou o homem, exatamente, de que Deus fez, o mundo que Deus criou. Lá em Gênesis 1 diz o quê? E criou Deus os céus e a terra. Então você vai procurar versículos que falam a respeito da criação. Mas a conversa inicialmente, que você vai falar para a pessoa, é começando lá do princípio, do que representa aquele símbolo do mundo virtual. As vendas virtualmente, tudo que gera em torno da internet. E depois que você explicar isso, você vai dizer para ela: esse símbolo também representa o mundo que Deus criou. E nesse mundo Deus criou o homem para que tivesse comunhão com Ele. Deus fez, soprou nas suas narinas, deu o espírito de vida para o homem. E a Bíblia diz que façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então Deus fez o homem para que vivesse uma vida abundante, uma vida de comunhão com Ele. Entendeu? Isso representa a primeira figura. E você vai desenvolver na conversa ali, vai procurar na sua Bíblia. Eu quero que você abra a sua Bíblia e leia, procure versículos de comunhão com Deus, versículos da criação do mundo, para que a pessoa se toque e entenda que aquele versículo ali representa o quê? Que também representa o mundo que Deus criou. Amém? Então, a segunda figura que você está vendo aí é a figura, você está vendo uma caveira, né? Bem abaixo tem escrito assim: vírus. E essa figura representa o que para você? Representa o vírus que entra no computador, que destrói os seus programas, que acaba com tudo na sua máquina. E esse vírus, quando entra no seu computador, ele destrói a sua comunicação com outras pessoas e com um servidor maior, que é a rede social, que é a internet, etc. Da mesma forma que você está explicando isso aí para essa pessoa, aí você entra explicando a respeito do pecado. Você disse assim para ela: da mesma forma aconteceu com o pecado. Deus fez um homem para que vivesse uma vida abundante, feliz. Mas o pecado entrou na vida do homem. E a Bíblia diz que, Romanos 3:23, e o homem pecou e destituído foi da glória de Deus, separado foi da glória de Deus. Então nessa figura bem aí, você vai falar sobre o pecado. Você vai falar a respeito de que o homem é pecador, que ele está distanciado da glória de Deus, que a iniquidade, que é o pecado, separa o homem de Deus. Eu quero que nessa figura aí você procure versículos que falem sobre o pecado, que falem sobre o salário do pecado, que é a morte. Então, mediante você conversar com aquela pessoa, você vai passar esses versículos simbolizados nessa figura. Está entendendo? Nós temos a terceira figura agora.
Essa terceira figura, ela representa algo especial. Mas essa figura representa, em todo computador tem. Quando o computador é afetado pelo vírus, e aí não consegue mais entrar, você tem uma solução. E o nome dessa figura chama-se restaurador do sistema. Você pode ir lá no seu computador, pesquisar na internet, lá tem o nome, restaurador do sistema. Da mesma forma, você vai explicar para aquela pessoa que está começando, quando o vírus entra e destrói a tua comunicação, a mesma coisa é o pecado, destrói a tua comunhão com Deus, te afasta de Deus. Mas tem uma solução. Qual é a solução? Aí você lança essa terceira figura e diz, existe o restaurador. Aí você começa a falar nessa figura aí de Jesus, amado. Você começa a falar de Cristo Jesus. A Bíblia diz o quê? Em João 3,16. Que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você vai falar de Jesus nesse momento, do restaurador das vidas. Da mesma forma que o sistema virtual tem esse dispositivo que faz com que restaure o sistema do seu computador, a sua máquina, no mundo espiritual também tem um restaurador do sistema, o nome dele é Jesus. Aí eu quero que você fale de Jesus para a pessoa. Você vai falar de Jesus para que a pessoa que está do outro lado, em qualquer lugar do mundo que esteja ali lendo a sua mensagem, entenda que Jesus é o restaurador da sua vida, da vida dela, que está em pecado. Então você vai falar de Jesus nessa figura aí. Nós temos agora a quarta figura. Você está vendo essa quarta figura aí agora que nós estamos mostrando para você? Ela é o download, né? Você que usa internet, todo mundo sabe que o que é download. O que é download? Download é exatamente uma ação que no mundo virtual tem quando você baixa uma foto, quando você baixa um vídeo, quando você faz uma ação de baixar do sistema para a sua máquina. Essa ação significa o que? Chama o quê? Download. Essa figura agora, ela representa a salvação. Você está vendo aquela meio vermelhinha aí? Justamente nós colocamos ela vermelhinha para simbolizar o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Então essa figura nesse momento representa a salvação, o sacrifício no Calvário que Jesus fez para pagar o preço pelos nossos pecados. Agora você vai falar para a pessoa da salvação em Cristo Jesus. Você vai falar sobre Romanos 10:9. Se tu confessares com a tua boca e crês no teu coração que Jesus Cristo é o Senhor, serás salvo. Então você vai falar agora da salvação. Vai falar sobre versículos que falam da salvação. Vai lançar para a pessoa ler aqueles versículos que falam sobre a salvação. Fala sobre arrependimento, que fala sobre a salvação. Então, nesse versículo, nessa figura bem aí, após você falar da salvação para essa pessoa, você já falou que existe um restaurador, que existe solução para o pecado que entrou na vida dela. Agora você vai falar dessa salvação. Aí você faz um convite para essa pessoa. Você faz um convite para ela, se ela quer aceitar Jesus como o Senhor e Salvador da vida dela. E vai dizer para ela que a salvação é gratuita por meio da fé. Por meio do que ela creu nesse momento, que Jesus é o restaurador da vida dela, ela recebe agora a salvação. Nessa figura bem aí, você vai falar da salvação em Cristo Jesus. Amém? Você vê que é muito objetivo o plano da salvação, é muito legal. E você vai estar ouvindo, você que está ouvindo a gente falar, depois vai estar vendo de novo, vai estar estudando, vai ficar craque para evangelizar. Agora vamos passar para a quinta figura. Olha só. Você que está vendo essa quinta figura aí, está vendo o escudo, está vendo o muro, está vendo o planeta, né, atrás do muro. Essa figura aí, todo computador tem. É o firewall, né? Você que entende mais de vídeo que eu deve compreender mais. O firewall, né? Que é aquele dispositivo que protege o teu computador. É um antivírus que protege o teu computador. Um amigo meu disse que, o firewall é mais ou menos aquele cara que fica na porta da tua casa e te diz o que é bom e o que é ruim. O que é bom você deixa entrar, o que é ruim você não deixa entrar. Então o que significa essa figura? O que ela representa no mundo espiritual? Ela representa o Espírito Santo de Deus. Você vai falar dessa figura do firewall agora a respeito do Espírito Santo de Deus. Você vai falar, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17,
da nova criatura que a pessoa se transforma quando ela aceita esse Jesus. Ela se transforma em uma nova criatura. Você vai falar sobre o Espírito Santo, como a Bíblia diz, aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, estes são os filhos de Deus. Então nessa figura bem aí, meu amado, você vai falar a respeito do Espírito Santo. Você vai falar tudo a respeito do Espírito Santo. Algo bem objetivo, vai lançar os versículos e para que a pessoa entenda e compreenda. Agora você vai para a sexta figura. Essa sexta figura que você está ouvindo agora aí, ela representa o inverso do download. Você viu lá que o download é o que? A ação de baixar, né? Baixar programa para o seu computador. Essa figura que você está vendo agora aí é o upload. É o inverso. Upload significa o quê? Enviar. Upload é uma ação. Todo mundo conhece, você que está agora aí na internet, você faz muito isso. Você envia fotos para o Facebook, você posta vídeos. Então essa ação, ela significa o quê? Ela é enviar. Enviando alguma mensagem, algum vídeo. O nome dessa ação chama-se upload. Então, o que ela representa no mundo espiritual? A nova vida que você tem agora em comunhão com Deus. O novo crescimento que você tem agora com Deus. O relacionamento agora que você tem com Deus. Direto com o Pai. Não existe mais barreiras. Não existe mais aquele véu. Foi rasgado o véu. Agora você tem livre acesso direto no trono do Pai. Glória a Deus por isso. Você pode ver que ela está meio verdezinha aí. Que significa o quê? O crescimento espiritual que você tem agora, que a pessoa vai ter agora com Deus. Então você vai procurar versículos que falam sobre a comunhão de uma pessoa, de um ser humano com Deus. A comunhão de alguém que aceitou a Cristo agora com o seu Pai. Jesus Cristo certa vez falou que as minhas ovelhas, João 10, versículo de número 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me conhecem e elas me seguem, só ouvindo a voz do seu pastor, que é Jesus. Então nesse versículo aí você vai falar a respeito de vida em comunhão com Deus. Então você viu aí o plano da salvação para a evangelização virtual. Você viu 6 figuras que rapidamente eu falei para você. Aqui eu não posso te dar, passar horas falando para você aqui, porque é um vídeo, né? Eu não sou nem acostumado a fazer vídeo. Mas justamente para te dar um norte daquilo que você vai fazer. E como é que é a logística disso? Eu quero te convidar para você entrar na nossa página. Eu vou deixar lá um álbum só das fotos, das ferramentas. Você vai baixar para o seu computador esse álbum. São 6 figuras, nós colocamos em pequena definição. E você vai baixar para o seu smartphone, para o seu WhatsApp. E no momento que estiver conversando com a pessoa, você vai começar com ele a lançar cada figura. E cada figura tem a sua história. E mediante a sua história, você vai contando para a pessoa o plano da salvação. A minha responsabilidade, a tua responsabilidade é passar esse plano da salvação. Eu quero convocar você, jovem, para dar um pouco do seu tempo. E Deus está preparando uma geração de jovens capacitados para a evangelização. Porque eu creio que daqui a alguns dias Deus vai soprar um grande avivamento em nossas vidas, no Brasil. Deus vai soprar, mas Deus vai soprar e você vai ver o tanto de pessoas que ouviram você pregar o Evangelho, ouviram o plano da salvação e sentiram assim a presença de Deus e vão entrar na sua igreja e dizer: eu quero aceitar Jesus, porque um dia alguém pregou o Evangelho para mim e eu tive a consciência. Porque a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, mas ouvir a palavra de Deus. Ao terminar esse treinamento, você ore a Deus e: Senhor, abre meu coração para me compreender o plano da salvação. Porque olha o que nós estamos fazendo, o que eu estou fazendo. Eu estou pegando essas figuras, estou imprimindo elas. Todo mundo na rua, jovens, todo mundo sabe essa figura. No colégio, na universidade, todo mundo sabe essas figuras. E ali você passa o plano da salvação rapidinho para aquela pessoa e a pessoa pega a mensagem no seu coração. E o Espírito Santo que está contigo vai convencer aquela pessoa que ela é pecadora e que ela precisa de Jesus. Amém? Depois a gente volta mais aí, numa hora, coloca um outro vídeo aí, curte a nossa página, distribui isso aí para o mundo todo. Eu te agradeço em nome de Jesus, fica na paz, depois a gente volta mais. Tchau, beijão no coração, paz do Senhor.